Nós vamos fazer 4 técnicas diferentes de franzido. Eu vou ensinar para vocês 4 formas diferentes, muito fácil de fazer, muito fácil. Eu vou fazer na minha Eugene, mas você pode fazer em qualquer máquina que você tiver, mesmo se for aquela pretinha que só faz costura reta ou até uma reta industrial, você também consegue reproduzir. Porque nós vamos usar as técnicas. Primeiro nós vamos fazer com o pé calcador de uso geral da sua máquina. Então, qualquer modelo de máquina que você tenha, né, você consegue reproduzir. Outra coisa, nós vamos também usar esses acessórios aqui especiais, que o primeiro é esse pezinho aqui, é a sapatilha própria para você fazer franzido no tecido, que você encontra em qualquer loja especializada. Isso aqui, qualquer loja, qualquer bazar vende, isso daqui é baratinho, você vai pagar em torno de uns 10, 15 reais mais ou menos. Não costuma ser muito mais caro do que isso, não. E outra técnica, nós também vamos usar esse aparelho aqui, que é um franzidor, tá? Que esse meu aqui, ele é um antiguinho da Singer, mas você consegue comprar essa peça hoje em dia, que é o Szinho da Singer. Você consegue comprar essa peça hoje em dia em lojas especializadas, ou pela internet, pelo Mercado Livre, pelo AliExpress, a Shopee, você encontra lá. Só que aí você não procura como pé franzidor, né? Provavelmente vai estar em inglês. Você escreve lá Ruffler, né? Eu vou ver se depois na edição eu coloco aqui escrito para vocês. Ele é meio chatinho de usar, mas depois que você pega o jeito, se torna um grande aliado, tá? Gente, normalmente, só falar uma coisa rapidinho para vocês. Normalmente eu gravo de final de semana, só que esse final de semana, devido às eleições, eu não tive tempo de gravar. Eu tô gravando hoje numa segunda-feira, então talvez vocês escutem alguns barulhos da rua acima do normal, tá? Mas vamos lá. Outra coisa, outra explicação que eu vou falar para vocês. Para a gente franzir um tecido, a gente tem que trabalhar sempre com tecidos leves, tá vendo? Ó? Esse daqui é um crepe, tá vendo que ele é bem molinho, ó? Ele é bem fluido, ele é até transparente. Ó. Eu coloco ele aqui, você consegue enxergar a máquina atrás dele, ó. Olha o caimento que ele tem, tá vendo só? É somente esse tipo de tecido aqui que a gente consegue fazer franzido. As técnicas que eu vou ensinar, elas servem para tecidos finos e médio fino. Por exemplo, um Oxford, se você quiser franzir um linho, né, dependendo da gramatura do linho, se for um linho misto, né, um viscolinho ou uma tricoline. Você consegue franzir esse tipo de tecido. Se você tiver que fazer um franzido num tecido que for mais grosso, por exemplo, um brim, um shantung, ou alguns tipos de crepe que eles são mais grossos, né? Que você tem vários tipos de crepe. Esse aqui é mais fininho, mas você também tem dos mais grossos. Aí não vai dar certo. Aí você tem que usar a técnica de fazer pregas, tá? Você não pode usar a técnica de franzido porque não fica bom, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira técnica que nós vamos fazer aqui na máquina, você vai colocar aqui na sua máquina o pé calcador de uso normal. No caso, a minha máquina, ela tem a opção de eu usar esse pé calcador aqui, que é um pé calcador próprio para trabalhar com tecido fino, tá vendo? Ele não tem aquele rasgo aqui, né, lateral para zigue-zague, ele só tem esse furinho. Eu também coloquei aqui a chapinha que é própria para tecido fino, e nós vamos trabalhar com uma agulha 11, tá? Atenção que aqui, ó, eu vou ensinar o truque. Primeira coisa de tudo, normalmente, quando a gente vai fazer uma costura, aqui no nosso tensor, você tem que localizar na sua máquina o tensor, o seletor de tensão da linha da agulha. Na minha Eugene é essa peça aqui, tá vendo? Ó, que ele é numerado. Em alguns modelos da Singer ele fica aqui, né? Nos modelos mais novos da Singer ele fica aqui em cima, na lateral. Algumas máquinas mais antigas ele fica aqui na lateral dessa tampa aqui, que se chama frontal. É muito fácil você localizar essa peça. Ela sempre vai ser numerada de 0 a 9. Então você localiza, né? Numerada de 0 a 9. Alguns modelos de máquina não tem o tensor numerado, tá? Então você vai ter que fazer de uma forma que você não vai poder se basear nos números. Normalmente, quando a gente vai costurar, a gente usa um número aqui, ó, entre o 3 e o 5, né? No seletor de tensão, para a gente fazer uma costura normal. E o ponto, o seletor de comprimento no ponto,
A gente usa normalmente no 2,5 ali, mais ou menos. Para a gente fazer um franzido, nós vamos colocar de uma forma diferente. Você vai colocar o seu tecido aqui embaixo para você costurar normalmente, tá? Aqui você só vai fazer o seguinte, você dá um retrocesso pequenininho, curtinho, tá? Só para travar a linha. E aí você vai colocar o ponto da sua máquina no maior comprimento que ele tiver. Que o comprimento do ponto, né, a câmera não tá pegando, ele fica aqui do lado. Em alguns modelos da Singer também igual, eles estão vindo aqui em cima, dos modelos mais novos da Singer. Então você vai selecionar a costura reta no maior comprimento que ela tiver. E depois que você fizer o retrocesso, você vai vir aqui, ó, e vai colocar o tensor. Pode colocar ele bem apertado, vamos colocar ele aqui entre o 8 e o 9 e você vai costurar. Você vai observar que aqui atrás do pé calcador, o tecido já vai sair franzido. Ó, tá vendo só? Como ela já franze? Veja só. Tá vendo aqui, ó? E se eu colocar aqui no número maior ainda, né, que eu coloquei no 8,5, se eu colocar no 9, que é o máximo, ela vai franzir mais ainda. E você simplesmente costura. Você vai costurando. Quando chegar aqui no final, se você quiser, você pode dar um retrocesso, tá? Só que aí você tem que regular a máquina para fazer costura normal. Você vem aqui, ó, dá um retrocesso pequenininho, só para travar a sua costura, ó. E olha só, tá vendo como ela já franze? Ela já deu uma boa franzida. Se você quiser, você pode franzir mais ainda. Como? Aqui no final você não vai dar o retrocesso. E aí você vai puxar a linha da bobina. E aí o franzido você vai distribuindo ele aqui, ó. Essa é a primeira técnica. É a mais fácil de todas, tá? Vamos passar agora para a segunda técnica. Nós vamos colocar aqui o mesmo tipo de tecido. Assim. Nós vamos fazer do mesmo jeito. Nós vamos dar um retrocesso no início. E agora nós vamos repetir o procedimento da técnica anterior. Nós vamos colocar o comprimento do ponto no maior tamanho que ele tiver. E a tensão da linha, ao invés da gente apertar, nós vamos soltar um pouco, tá? Não precisa ser muito. Por exemplo, normalmente você trabalha entre o 3 e o 5. Você pode colocar aqui no 2, 1,5, mas não precisa ser muito, tá bom? E nós vamos costurar. Se por acaso ele sair franzido, você pode soltar um pouquinho mais a tensão, porque a gente não quer que ele franza agora enquanto ele costura. Enquanto a gente está costurando, nós vamos franzir depois. Assim. E aqui no final você não vai dar retrocesso. Você vem, puxa, aqui ó. Tá vendo? O tecido é tão fininho que ele já franziu. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai puxar a linha da bobina, no caso, a linha de cima é essa verde aqui, ó, é um verde bandeira, a linha da bobina é essa lilás. Então você vai vir aqui e você vai puxar a linha da bobina. Por isso que a gente deixa a tensão da linha da agulha mais fraca, para ser mais fácil de a gente puxar aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou puxando. Vamos supor, se eu quero mais franzido, eu vou puxar bastante e aqui, ó, eu venho distribuindo o franzido de maneira uniforme. Aqui, ó, durante toda a extensão da costura. Tá vendo só? Ficou mais franzido que a outra técnica, inclusive, ó. Aqui dá pra gente ter um comparativo, ó. Tá vendo? Mais franzido, menos franzido. Aqui. Desse jeito. O resultado que você vai obter aí na sua máquina, ele vai depender de vários fatores. Por exemplo, se você fizer isso aqui num tecido mais pesado, ela vai franzir menos, né? Eu tô usando aqui um crepe bem levinho, bem transparentezinho. Então é muito fácil de eu franzir. Quando você chegar na quantidade de franzido que você quer, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui essas duas linhas e você vai dar um nozinho para você travar o franzido naquela posição que você escolheu. Então você dá um nó simples, tá? Não precisa ser nada demais, assim, nada muito profissional, tá? Você vem aqui, você dá um nozinho simples e aí você vai regular a sua máquina para ela fazer a costura convencional. O que seria a costura convencional? Aqui a gente vai colocar o tecido aqui embaixo, coloco a tensão no número normal, né, que é normalmente entre o 3 e o 5, eu vou deixar aqui no 4.
O comprimento do ponto eu volto para o tamanho original e eu vou passar uma costura por cima desse franzido. Outro detalhe, se a sua máquina tiver a opção de você regular a pressão do pé calcador, você pode colocar num número mais fraco também para você fazer essa segunda etapa. Somente essa segunda etapa, ok? Então aqui a minha máquina ela tem essa opção. Eu vou colocar aqui numa regulagem um pouquinho mais fraca. Acho que não funcionou, vou colocar numa regulagem mais forte. E aí eu vou passar uma costura reta por cima de onde nós fizemos o franzido. Isso vai servir para travar o franzido na posição que você deixou, na quantidade que você deixou, né? Porque normalmente quando a gente faz um franzido no tecido, eu faço muito, por exemplo, quando eu vou fazer vestido de criança, né? Que aparece muito aqui, vestidinho para batizado, aqueles pagãozinho para batizado. Tem muita mãe que gosta de fazer alguns detalhes franzidinhos. Então a gente usa muito. Aí você vai franzir um tecido para você fazer um detalhe na roupa ou para você fazer uma sainha rodadinha na parte de baixo, né? Mas você precisa franzir o tecido para fazer a roda do tecido caber na parte da saia, na parte do vestido que não é franzida, tá? Eu não vou me aprofundar muito nessas explicações, porque não é o objetivo do vídeo. Aqui o objetivo é ensinar a técnica, tá bom? Posso falar mais pra frente. E aí, ó, você vai passando a costura, provavelmente você vai precisar da ajuda ou de uma tesoura ou de um agulhão para empurrar o tecido aqui junto. Você vem costurando até o final e aí você dá um retrocesso no final, assim, ó. Eu não passei overlock nem zigue-zague, ó, mas ó, o franzido ele tá travado aqui na posição, tá vendo, ó? Aqui, e depois você vai usar essa peça franzida para finalizar o seu projeto, a sua peça. Eu não passei overlock, ele tá desfiando bastante aqui. Essas duas primeiras técnicas você não precisa usar nenhum acessório especial na sua máquina. Agora nós vamos usar o pé calcador que é próprio para franzido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou tirar a haste que segura o pé calcador no lugar. Assim, muito fácil. Esses pezinhos aqui, normalmente eles servem em qualquer tipo de máquina, tá? Mas dependendo do modelo da sua máquina, talvez você precise comprar um adaptador, uma hastezinha dessa daqui, aí você precisa verificar aí se é compatível. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o tecido aqui embaixo, assim. Eu vou costurar normalmente, tá? Dou um retrocesso aqui no começo, só para travar. Importante, quando a máquina começar a costurar, você segura as linhas, as pontas das linhas, para impedir que a linha embole, que a costura embole aqui no começo. E aí eu vou costurar. Posso colocar um ponto maior, um comprimento de ponto maior do que o normal. E aqui eu vou costurando, ó. Quanto maior o comprimento do ponto que você deixar trabalhando com esse pé calcador, mais franzido vai ficar o tecido. Então, se eu quiser menos franzido, eu regulo o comprimento do ponto para um tamanho menor. E aqui nós vamos fazendo, ó. Se por acaso a linha teimar em embolar aqui, você segura ela para não ter perigo da sua costura embolar. Assim, e aqui a gente dá um retrocesso no final. Pronto. Olha só como fica bem mais franzidinho. Tá vendo? Bem mais franzidinho. A vantagem de você trabalhar com esse pé calcador é que você faz duas etapas em uma só, né? Porque na técnica anterior, primeiro eu passei uma costura reta para depois eu puxar a linha, para depois eu vir por cima com a costura reta comum, finalizando. Aqui a gente já tem tudo em uma etapa só. Tá? Aí é muito bom esse pezinho porque você consegue franzir dois tipos de tecido. Então ele tem essa abertura aqui na parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês, ó. Ele tem uma abertura aqui, assim, que você consegue trabalhar
com 2 tipos de tecido. Então vamos supor, você quer fazer uma costura onde o tecido de baixo vai ficar franzido, o tecido de cima não vai franzir. Então você vai colocar um tecido aqui por baixo e o outro tecido aqui, ó. Tá vendo? Entre essas 2 partezinhas aqui. Que é o que normalmente a gente faz quando a gente precisa franzir uma parte de tecido, né? A parte franzida vai ser costurada numa parte que não é franzida. Eu confesso para vocês que eu já tentei trabalhar antes, no passado, com a técnica de franzir os 2 tecidos, né? Um franzido e um não franzido, e eu não gostei do resultado. Eu achei muito complicado. Eu prefiro franzir primeiro o tecido individualmente, depois eu venho costurando o tecido não franzido por cima do outro com a técnica tradicional, com o pezinho normal de costura, né? O calcador universal. Eu acho assim, quando você se propõe a fazer uma coisa, muitas coisas de uma vez, eu acho que você acaba não fazendo nada direito. A mesma coisa para esse pé calcador aqui. Ele é muito bom para você franzir um tecido individualmente, mas trabalhar com os 2 juntos, aí eu já não gosto, eu acho complicado. De repente você usa aí na sua casa e você gosta, você se adapta, não foi o meu caso. A última técnica que nós vamos usar aqui para franzir o tecido, nós vamos usar esse aparelho aqui, que é um aparelho franzidor. Vamos aqui então colocar o pé franzidor na minha máquina Singer. Eu mudei de máquina porque é o seguinte, como essa peça foi fabricada pela Singer, no caso, ela só serve nas máquinas da Singer, tá? Como eu estava trabalhando numa máquina da Eugene, então eu não consigo usar essa peça naquela máquina. Mas os modelos que você encontra para vender no mercado, os modelos atuais, que esse meu aqui ele é bem antigo, eles já servem em qualquer máquina. Então nós vamos proceder aqui, nós vamos tirar o pé calcador da nossa máquina, tá? A linha já está passada e aqui nós vamos colocar esse suporte aqui na haste e essa parte que sobe e desce nós temos que encaixar aqui na barra da agulha, tá bom? Então vamos lá, pode ser que você tenha um pouquinho de trabalho no começo até você pegar o jeito, mas é fácil, você encaixa ele assim, meio na diagonal. E aqui nós vamos puxar a linha de baixo, tá? Normalmente não tem segredo nenhum, Aqui, passo as 2 linhas para trás e o mesmo tecido, eu vou colocar ele aqui nessa base do franzidor com a ajuda de uma tesoura com a ponta mais fina ou com a ajuda de uma agulha grossa, aquelas agulhas para ponto cruz, elas são boas para a gente trabalhar com isso aqui. Eu vou passar o tecido aqui por baixo e eu vou começar costurando aqui normalmente, ó, esse pé franzidor, esse aparelho franzidor, ele tem uma regulagem, você vê que ele trabalha, ele costura normalmente, tá vendo, ó, a agulha sobe e desce, só que eu vou mudar a regulagem agora, ele tem a opção de ele fazer um franzido a cada 12, 6 ou 1 ponto. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com um franzido a cada 6 pontos. Então você vai ver que a agulha vai dar 6 pontos e ele vai empurrar o tecido para frente para fazer o franzido. Ó, ele já fez, tá vendo? Veja só. Aqui, ó. Talvez você precise ajudar aqui no começo. Ó, então ele faz um franzido a cada 6 pontos. Se você quiser uma peça bem franzida, você pode regular ele para fazer um franzido a cada ponto. Ou seja, ele vai franzir, assim, ele vai empurrar o tecido para frente sem parar, desse jeito, ó. Tá vendo? Essa peça aqui, ela é muito útil para ajudar a gente a fazer um franzido numa peça grande de tecido. Mas é um pouco difícil de usar, tá bom? Então você precisa ter um pouco de prática, um pouco de treino para você se habituar com essa peça, mas o resultado que ela produz é muito bom. E a vantagem é que você consegue trabalhar com ela, no caso aqui, sem precisar franzir o tecido, ó. Então, olha só o resultado. Tá vendo? Muito facinho. E a mesma coisa, esse daqui você não consegue franzir um tecido médio, de médio para cima, né? De Oxford para cima, de um crepe mais grosso para cima, não dá para você franzir, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas técnicas para franzir o tecido. Não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu joinha, tá bom? Porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E manda sua sugestão de novos vídeos, novos conteúdos aí nos comentários, que eu tô sempre de olho, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.